Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma introdução, uma contextualização a terminologias utilizadas no Generative Design e também a história, a linha do tempo, como que a gente chegou até esse ponto. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui no canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Primeiro, em relação à contextualização, eu trouxe aqui principalmente conteúdo desse artigo que eu escrevi em 2020, mas em relação à contextualização, a parte da modularidade, do design computacional, parametricismo, inteligência, machine learning e generative design, eles não são passos herméticos, separados e independentes. Cada uma delas possui interdependência, relação e toma emprestado aspectos diversos de suas predecessoras. Na arquitetura de novas edificações contemporâneas, as inovações moldam continuamente a prática de projetá-las e construí-las em contínuo e incessante movimento. E o próprio papel do design acaba mudando como resposta. Veremos aqui alguns paralelos de outros campos de estudo e a contextualização, investigando a contribuição do Generative Design no setor de arquitetura, engenharia e construção A e C, onde o desafio não é apenas tecnológico. Em relação à modularidade, no início de 1920, na Bauhaus, teorizado por Walter Gropius, o eixo modular, o modular grid, trouxe a esperança de simplificação e racionalização em projetos de edifícios. Gropius definiu essa modularidade, esse módulo tipo, a ser agregado através de regras estritas de montagem e que inspirou posteriormente o modular do Le Corbusier. Ao aplicar o rigor modular à escala humana, Le Corbusier, em 1946, ofereceu uma implementação holística dos princípios modulares em edificações, envolvendo princípios de ergonomia e dando início ao movimento modernista. A modularidade definiu o embasamento do pensamento sistemático em projetos de arquitetura na construção civil. Dando sequência, pouco tempo depois, em 1959, o engenheiro Patrick Harrant, ele lançou pronto o primeiro protótipo de software CAD, o Computer Aided Design, o desenho feito com assistência de um computador. Harrant, ele era engenheiro da General Electric e General Motors e ele desenvolveu o primeiro protótipo de CAD. Naquela época, no entanto, o desenvolvimento de um software ele era muito atrelado, ele era muito casado com o desenvolvimento de um hardware. Mas na sequência, Christopher Alexander, o arquiteto e professor da Berkeley, ele estabeleceu os princípios do design computacional. E principalmente esses dois livros que estão aí, o Notas para a Síntese da Forma e Um Padrão de Linguagem, o professor Alexander ele teorizou sobre como os computadores poderiam ser usados para endereçar a questão da forma na construção. Sua defesa do potencial do design computacional contrastava com o foco fechado na engenharia de hardware de sua época, e ainda hoje os princípios defendidos em seus livros são embasamento da programação de softwares, inserindo conceitos como, por exemplo, de recursões, programação orientada a objetos e suas aplicações em projetos. Daí, hoje em dia, de certa forma, quando tem arquiteto de software, é porque, de fato, o primeiro deles era realmente, um arquiteto. Daí começou mais ou menos aí, mais ou menos nessa época. E depois dessa década de 50, 60, 70, dando sequência, a gente começou a falar também de parametricismo. Arquitetos contemporâneos, como, por exemplo, o Frank Gehry, adotaram ferramentas CAD/CAM, como, por exemplo, no caso do Frank Gehry, o CATIA da Soul System, para contornar problemas de geometria complexa com rigoroso controle, confiabilidade, uso facilitado e melhor fluxo de iterações do que caso fosse desenhado à mão. E após a consolidação da era da computação, tarefas repetitivas e ausência de controle em geometrias mais complexas foram contornadas com a racionalização e conjunto de regras codificadas para automatizar tarefas com o uso de softwares. O parametricismo, ou projetos paramétricos criados com parâmetros dados a um computador e filtrados pelo designer, permitiu variar resultados para diferentes cenários. Daí Samuel Ginsberg, o cara aqui de baixo, é um matemático e fundador do Parametric Technology Corporation, e em 1988 ele resumiu o ideal, do parametricismo como sendo criar um sistema que seja flexível o suficiente para incentivar a engenharia a considerar uma variedade de modelos com o custo de fazer as mudanças de design o mais próximo possível do zero.
Então, os primeiros trabalhos no campo de Generative Design na construção civil são os layouts algorítmicos, documentados no livro do professor Nigel Cross, o arquiteto automatizado, de 1977, que analisa o processo de geração computacional de plantas baixas. Daí, nessa época, o professor Cross, ele deu início à crença de que os computadores podem produzir desenhos que são de alguma forma melhores do que os desenhos produzidos por humanos. Em entrevistas dadas sobre sua publicação, Cross afirmou que eu não achava que automatizar a arquitetura era uma boa ideia, pois para mim o valor de fazer a pergunta como uma máquina pode projetar é que ela implora a pergunta corolária, como as pessoas projetam. E dessa forma, o professor Cross ele introduziu o cenário também, que era o cenário mais provável. Em vez de substituir profissionais, essas ferramentas digitais tornariam o conhecimento arquitetônico mais amplamente disponível. E mesmo nas situações em que algumas tipologias de edifícios fossem construídas sem envolver o processo criativo de um projetista humano, as ferramentas de automação poderiam reduzir a atuação dos profissionais para onde fossem de fato imprescindíveis, reduzindo o custo do projeto. A IPAR, o Open Space e o Autodesk Refinery Project, dentre outras empresas com o uso do Dynamo, popularizaram o uso do Generative Design como mudança definitiva na conceitualização, design e construção. Segundo esses profissionais da Autodesk, o Generative Design, o design generativo, é um processo de exploração de design em que responsáveis pela concepção de projeto inserem objetivos de projeto no software de Generative Design, juntamente com os parâmetros de desempenho ou requisitos espaciais, materiais, métodos de fabricação e restrições de custo. Usando a inteligência artificial e o poder computacional em nuvem, o projeto generativo permite a criação de milhares de opções de design, bastando definir o seu problema de projeto e inserir parâmetros constitutivos, tais como, por exemplo, altura, peso, suporte, resistência, conforto térmico lumínico, dentre outros. Já na parte de Machine Learning, o Kyle Bernard, diretor de Building Design Strategy da Autodesk, afirma que a lógica da inteligência artificial pode vir de duas fontes, o Machine Learning e a definida por seres humanos. O Machine Learning, aprendizado realizado por máquinas, é uma abordagem tecnológica específica que usa conjuntos de dados em larga escala, input, para treinar um conjunto de algoritmos e produzir uma saída, output, que de outro modo seria muito desafiador para se escrever com codificação manual. É essencialmente uma computação de força bruta, um brute force, e especialmente útil no reconhecimento de padrões. É um subconjunto da inteligência artificial e quanto mais dados houver, melhor será. E Bernard, continuando nessa parte de inteligência artificial, expande sobre o tema considerando que a inteligência artificial codifica a lógica avançada, a experiência da condição humana de uma maneira tecnológica, e comenta que ideais contemporâneos, como, por exemplo, entregar mais de uma maneira melhor, com menos impacto, podem ser obtidos de modo facilitado com o auxílio da inteligência artificial, sendo o machine learning um dos melhores vetores para alcançá-lo. Sistemas generativos oferecem uma metodologia e filosofia que permitem visualizar o mundo em termos de processos dinâmicos e seus resultados. Com relação ao aprofundamento de interação, sistemas e processos, segundo Thomas Kuhn, em 1996, o Generative Design oferece uma mudança de paradigma para o processo de design em sua expressão, envolvendo a reconsideração do artefato estático e as ações que o manipulam. A conceitualização muda da primazia dos objetos para a visualização da interação entre os componentes, sistemas e processos que, por sua vez, geram novos artefatos com propriedades especiais. A pesquisa em sistemas generativos, ela toma emprestada conceitos de síntese da biologia observados na natureza intracelular de seres, sua diversidade e adaptabilidade. A interação, sistemas e os processos generativos, de certa forma, imitam como o sistema que, de certa forma, gera vida, ela opera de verdade. Então, desde as células, as organelas dentro das células, o exemplo de uma mitocôndria, aqui o exemplo de síntese de adenosina trifosfato, né, até mesmo ela imita até mesmo o comportamento de certos elementos químicos e, numa escala mais macro, imita até mesmo certos conceitos de ecossistema entre seres vivos. Então, a parte de projeto generativo, ela toma emprestado vários conceitos, até mesmo de química, biologia, que provavelmente você já viu em algum momento. E, continuando,
As técnicas e os processos envolvidos são diferentes técnicas que são utilizadas para gerar populações de Generative Design, como, por exemplo, força bruta, estocástica, amostragem estatística, dentre outros. Sistemas generativos são relevantes de diversas maneiras. Sua integração no processo de design permite o desenvolvimento de soluções inovadoras de projeto, difíceis ou impossíveis de alcançar via outros métodos. Técnicas baseadas em gramática exploram o princípio da amplificação de banco de dados, gerando formas e padrões complexos a partir de especificações. Sistemas evolutivos podem ser usados em combinação com a seleção estética para criar soluções de design sob a direção de um profissional responsável. Então, a gente tem certas técnicas que, de certa forma, imitam aquilo que provavelmente você viu em outros setores de desenvolvimento da ciência. E o design computacional, ele é uma abordagem pela qual um designer define uma série de instruções, regras e relacionamentos que identificam precisamente as etapas necessárias para alcançar um design proposto e seus dados ou geometria resultantes. Essas etapas devem ser computáveis, o que significa que podem ser compreendidas e calculadas por um computador. Ao abordar um design computacionalmente, o designer se concentra no desenvolvimento do processo que cria um design, não no objeto design em si. O processo de geração do design por meio de opções e dados é transferido para um computador. E este processo economiza tempo, dinheiro e esforço e permite que o designer se concentre no que é realmente relevante. E o Generative Design, ele é um processo de design entre humanos e computadores. O designer define parâmetros e o computador produz os estudos, as alternativas, avalia-os em relação aos objetivos quantificáveis, melhora os estudos usando os resultados das opções anteriores e feedback do designer, e classifica os resultados em conformidade com os objetivos originais. O design generativo é uma aplicação específica do design computacional que envolve essas 4 etapas principais, que seria primeiro o designer, ele define os objetivos em etapas exatas. Segundo, o computador ele ajuda o designer a explorar o espaço de design e gerar várias opções, não apenas uma. E terceiro passo, o computador ele permite que o designer encontre um conjunto de soluções que satisfaçam os objetivos. E por fim, como quarto passo, o designer compara os vários cenários de design gerados pelo computador para encontrar um conjunto de opções que se adequem aos objetivos do design. O design generativo é uma abordagem orientada a objetivos para automação, permitindo que projetistas que utilizam possam ter uma melhor visão de seus designs, tomar decisões de design mais rápidas e informadas e explorar mais opções usando o poder dos computadores. O design generativo, o projeto generativo, ele permite encontrar melhores designs, aproveitando aquilo que os computadores são bons, computação e repetição. Os computadores podem gerar e avaliar um grande número de variantes em apenas uma fração do tempo que levaria para um designer humano, permitindo visualizar o que funciona e o que não funciona. Dessa forma, a gente tem etapas integradas entre um designer humano e o computador, que envolve primeiro gerar as opções com algoritmos e parâmetros especificados pelo designer. Segundo, analisar os designs anteriores em relação aos objetivos especificados pelo designer. Terceiro, classificar com base nos resultados analisados. Quarto, evoluir na direção dada pelo designer para ser evoluída, para ser desenvolvida. Como quinto passo, explorar dentre as opções que o designer avalia segundo os resultados. E como sexto passo, integrar a opção favorita ao projeto. Essas etapas que estava ali no slide anterior, de gerar, analisar, classificar, evoluir, explorar, integrar, elas podem ser subdivididas nessas 3 principais colunas, né, subfases, subetapas de cada uma delas, que elas se repetem, né? Dentro do gerar a gente tem a fase de definir, de rodar e de resultados. Na fase de analisar também a gente tem definir, rodar e resultados. Então essas partes aqui que compõem dessas 6 etapas, a gente tem aqui primeiro definir. O definir envolve a parte em que o designer ele deve estabelecer a lógica do que será gerado, os parâmetros, regras, objetivos e constrições, os constraints. E essa outra coluna que envolve o rodar,
Nessa fase de run, de rodar, o computador roda os parâmetros, gerando diferentes opções de design no computador do usuário ou na nuvem. E essa outra coluna de resultados, cada vez que o computador roda, gera um output que é utilizado como input da fase subsequente, são os resultados então dessa fase que depois vai entrar na fase subsequente, na fase depois, que segue aquela lá, né, que finalizou. Na parte de evolução, às vezes a gente retroalimenta para gerar uma nova população de design, ou então, se essa população ela já é interessante o suficiente para dar sequência e explorar resultados, daí sim ela seguiria aqui na sequência a opção para exploração e integração final ali ao projeto. E como regra geral, para o desenvolvimento de bons fluxos de trabalho de design generativo, pergunte e responda perguntas sobre atividades e aspectos envolvidos em cada um dos estágios de design generativo: gerar, analisar, classificar, evoluir, explorar, integrar, quantas vezes você puder pensar nelas. E as recomendações da Generative Design Primer da Autodesk sugerem uma estrutura básica com notas, perguntas e sugestões que eu vou estar colocando aqui na sequência, mas se quiser você pode estar conferindo as fontes que eu vou deixar no finalzinho do vídeo também, daí dá para conferir diretamente ali. Como a primeira etapa, a etapa 1, defina seu problema, tenha uma compreensão clara do que você deseja. E as perguntas recomendadas para se perguntar em relação ao projeto seria, primeiro, o que você quer projetar? Quais os parâmetros de design? Qual o intervalo razoável para esses parâmetros? Que condições o projeto deve satisfazer? O que não deve estar presente em um projeto final? O que deve satisfazer e o que não deve estar presente é importante também. O que torna o design um sucesso ou um fracasso? Que aspecto você gostaria de maximizar ou também que aspecto que você gostaria de minimizar? E ao responder essas perguntas, você terá uma ajuda para esclarecer o problema e dividi-lo em partes menores de cada estágio do processo. Exemplo, um cliente lhe pediu para projetar uma escola. Você precisa definir com precisão as seções do local, número de alunos, perfil de ensino, orçamento total e quaisquer outros requisitos. É impossível projetar a escola sem um briefing suficientemente definido. Essa etapa é crucial. Um processo generativo ele não pode considerar nenhuma meta para a qual não tenha sido instruído. Como segunda etapa, a gente tem na sequência fazer o esboço, o croquis, ou seja, as soluções em potencial. Verifique o que deseja alcançar e trabalhe retroativamente a partir daí. Desenhar, fazer diagramas, mapas mentais ou usar qualquer outra técnica para documentar a fase generativa. Nessa etapa de croquis, é interessante você anotar as etapas antes de gerar o modelo computacional. Especifique as concessões e demais restrições, como as de tamanhos, quantidades, fatores ambientais, de custo. Se você estiver gerando geometria, defina os parâmetros principais. Pense sobre quaisquer dependências ou relacionamentos entre os diferentes elementos e o seu design, tais como, por exemplo, os que envolvem o entorno. Para a fase de avaliação, verifique aspectos de design para medir ou analisar e opções para medir ou quantificar, bem como as metodologias que você vai usar para realizar essa verificação. Evite métricas duplicadas que avaliem a exata mesma coisa de maneiras diferentes. Critérios de avaliação mal definidos resultarão em soluções ruins. E para as fases de exploração e evolução, é interessante se perguntar também qual é o resultado principal desejado, que tipo de decisão deverá ser tomada. É escolher um único resultado, uma única solução? Ou uma abordagem, comparar vários tipos de soluções? Ou algo completamente diferente? O que influencia também essa decisão. Como terceira etapa, a gente tem que definir também as entradas e saídas, em que nessa fase considere o processo geral, as constantes e variáveis do briefing definido e também a solução. Como recomendações dessa terceira etapa de definição de entradas e saídas, identifique quais entradas serão alteradas em cada estágio e o que isso significa para os seus intervalos de valores. Identifique as entradas que permanecerão as mesmas em todo o processo e as soluções que você consegue gerar. Esteja ciente da maldição da dimensionalidade. Não complique demais seu processo de design gerador adicionando muitas entradas e saídas iniciais. Em vez disso, comece as entradas mínimas necessárias
necessárias e gradualmente adicione mais se necessário, conforme você gradualmente se tornar mais ciente das necessidades do seu projeto. E pense em seus objetivos para essa etapa também. O que você precisa medir, a saída afetará as próximas etapas, se afeta, como afetará. Como quarta etapa, na sequência, entra aqui a parte de determinar os critérios, e ter regras precisas para avaliação é fundamental para o sucesso de um processo de design generativo. Sem nada para avaliar, o processo gerador produzirá um conjunto aleatório de designs que podem não ser úteis. Acionar mais critérios de avaliação torna o processo mais complexo, porém significa que o que será produzido a partir dele será mais realista e mais relevante, mais voltado para o resultado que você deseja. Por exemplo, se o objetivo é fazer uma grande mesa com custo mínimo, você pode adicionar condições ao seu algoritmo que dizem: faça a maior mesa possível e utilize o mínimo de materiais possível. Há mais variáveis, no entanto, ao incluir essas condições, e o algoritmo será mais capaz de gerar opções para o seu projeto que sejam relevantes e viáveis do que caso não tivesse incluído. Por exemplo, faça a maior mesa possível no tampo, na área, porque se fosse na altura, por exemplo, para chegar na altura de um pilar até o nível lá de cima, eu acho que não seria muito relevante. Só que se você não especifica, essa seria uma opção que apareceria, né? Seria a maior ali, né? Até a restrição de área D, né? Por exemplo, se fosse uma mesa de jantar, talvez uma altura de no máximo 80, 90, você pode especificar. E dessa forma, os algoritmos têm melhor desempenho quando as condições são combinadas e uma solução que as equilibra deve ser encontrada. Tem os parâmetros principais, né? Como, por exemplo, faça uma grande mesa com custo mínimo, mas tem os parâmetros adjacentes que você precisaria estar colocando também, por mais que seja colocar mais critérios, são os critérios necessários para que o resultado seja importante, o resultado ele seja relevante, seja realista em relação àquilo que você precisa. Então, isso daí de listar, apesar de tomar tempo, é aquilo lá que vai te dar um resultado melhor, um resultado que é mais próximo daquilo que você precisa. E como etapa 5, a gente tem aqui a decisão dos resultados, é a etapa em que você decide os resultados dentre aquela grande faixa, né, dos dois principais parâmetros, mas também os demais. A gente tem ali uma população de possíveis soluções, e essa etapa final, ela não é necessariamente onde termina o processo generativo feito pelo computador. Ela envolve se perguntar também como você deseja revisar os resultados, são necessários recursos visuais em 3D, tabelas, gráficos, ou todos esses itens e mais alguns outros, quem é o público-alvo e o que você quer que eles decidam, quantas opções você vai apresentar para o seu público. Lembre-se que muitas opções a serem consideradas podem ser opressoras, e, no entanto, muito poucas opções pode fazer com que o processo pareça superficial. O melhor equilíbrio, com base nas informações, deve ser encontrado. E também envolve se perguntar o que fazer com resultados, qual é o próximo passo. O processo generativo acontece apenas uma vez, ou ele vai repetir esse processo de evolução? Se ele se repetir, o que muda entre as interações e o que pode ser aprendido com as antecessoras também, com os processos que rodaram anteriormente. Com relação ao Visual Programming, a programação visual, tem gente que já viu no Grasshopper, o mais comum talvez hoje em dia Dynamo, depende da ferramenta que você adotou. E a programação visual, ela é uma forma de codificação que, ao contrário da programação textual, não requer compilação de código ou familiaridade com uma linguagem de programação textual, como, por exemplo, o C# ou Python. Em vez de você digitar texto, você vai estar ligando nodes, né, ligando esses slotzinhos para criar uma rotina, uma função, uma ação que você pode executar. E, em vez disso, em vez de usar uma programação textual, utiliza uma interface em que o usuário conecta esses pequenos nós de funcionalidade predefinida, e juntos esses nós formam uma rede maior de funcionalidade que pode atingir objetivos bem mais complexos. E essa abordagem é mais fácil de aprender do que programação textual e torna as tarefas mais acessíveis a todos de uma forma geral. O Dynamo, que é bastante utilizado, então, para essa programação visual, ele é um aplicativo de programação visual acessível a não programadores e também a programadores. Ele é código aberto, open source, e foi criado pela Autodesk. O Dynamo, ele permite criar um script visual de comportamento, definir partes personalizadas de lógica e executar segmentos de código personalizados usando várias linguagens de programação textual também.
É por isso que ele serve para não programadores, né, com essa parte mais visual, e também para programadores que usam linguagem textual. Inclusive, o Dynamo ele pode ser usado como um produto, um software independente, que é o Dynamo Sandbox, ou ele pode ser conectado a outros softwares, outros produtos, como por exemplo o Revit, né, utilizando ali o Dynamo for Revit, o Dynamo para Revit. E dessa forma, o Generative Design for Dynamo and Revit, ele é um aplicativo da Autodesk para fluxos de trabalho de projetos generativos que possibilita explorar, avaliar, otimizar seus projetos em Dynamo e permite lidar com os estágios de geração, avaliação, evolução e exploração de um processo de design generativo, de Generative Design. Dessa forma, facilita definir objetivos de design múltiplos, gerar uma série de soluções e tomar decisões automatizando a criação e avaliação de designs. Entrando um pouquinho mais a fundo nesse Generative Design for Revit e Dynamo, o que acontece é que nas versões mais recentes ele vem integrado no computador desde a versão 2021, mas nas versões um pouquinho anteriores já existia o Dynamo, ou a parte, ou então um plugin que operava junto com o Revit. Só que se você faz a parte, você teria que rodar a rotina no Dynamo para ele executar dentro do Revit. Seja você importando uma rotina, abrindo ela e executando no seu projeto, ou então você criando ali de alguma outra forma. O Generative Design for Revit, ele cria uns botões de projeto generativo, de Generative Design, e ele já executa automaticamente essas funções. Então, ele permite que alguém que não tenha nenhuma experiência com Dynamo use fluxos de trabalho de design generativo, uma vez que executa esses scripts já criados diretamente na interface do Revit. Suas ferramentas vêm com o Dynamo Package Manager e utiliza esses nós personalizados, incluindo nessas versões mais recentes, inclusive nós Python, né? Também, mesmo pessoas que trabalhem com essa linguagem de programação também conseguem utilizar nós ou até mesmo abrir para digitar nessa parte. Ele é executado localmente no computador, ele pode ser acessado no Dynamo for Revit, diretamente os botõezinhos ali dentro do Revit, ou inclusive a parte no Sandbox. Inclusive, ou seja, sem abrir propriamente o Revit. Ele inclui um nó para armazenar em caixa o Revit ou outros dados externos sem a necessidade de você abrir os dois, né? Sem a necessidade de você depender de processo externo. Ele só opera se o Revit estiver aberto. Não, mesmo que o Revit esteja fechado, ele tem um nó que armazena e você consegue, mesmo assim, rodar e escrever sem quebrar, né, dar fatal error naquilo que você está fazendo. Apesar de ele ser bacana, ele está disponível a partir da versão do Revit 2021 e versões posteriores, Revit 2022 e aqueles que vão surgir depois também. Dessa forma, aqui eu tenho essa leitura recomendada que você pode estar vendo. Eu escrevi esse primeiro, mas tem todos esses outros demais que eu utilizei para estar formando essa apresentação de PowerPoint. Tem uns links também que você pode estar vendo, os materiais, as imagens que eu puxei aqui, daí você pode conferir diretamente na fonte, se você desejar. Espero que você tenha curtido. Eu vou colocar depois um cardzinho em cima com a playlist dessa minissérie de projeto generativo, de Generative Design que a gente consegue realizar dentro do Revit. Vai ter outros vídeos aqui na sequência, inclusive a gente vai posteriormente colocar a mão na massa também. E caso você ainda não seja inscrito, então clique no botão abaixo para se inscrever. Se ainda não curtiu, pode estar curtindo e compartilhando para alguém que se beneficiaria dele tanto quanto você. Mas nos vemos na próxima então.